Boa tarde, Rafael, direto de volta. Vamos falar de esporte. Olá, Poliana, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa. Muito esporte hoje, hein, Poliana? Afinal, as duas equipes jogaram, muita coisa para a gente comentar. Vamos começar então falando de Série A2. A rodada foi favorável para o Velo Clube? Foi sim, Poliana. Primeiro foi favorável porque o Velo venceu, né? Se não tivesse ganho, certamente não teria sido nada favorável, a gente sabe disso. Então o Velo fez com que a rodada fosse boa. É claro que os demais resultados também foram muito bons para o Rubro Verde e o Velo subiu 5 posições. Vamos dar uma olhada na tabela. Campeonato Paulista da Série A2, 12ª rodada, resultados. No sábado, o Grêmio Osasco ficou no empate com o Rio Branco em 0-0. Mesmo placar de Ferroviária e São José. Mais um empate entre São Caetano e Catanduvense, 1-1. 0-0 para São Bento e Guarani. União Barbarense vencia por 2-0, tomou a virada do Monte Azul, 3-2 placar final. O Velo Clube bateu o Grêmio Barueri por 2-0. Itapirense perdeu em casa para o Marília, 1-0. Batatais 1, Santo André também 1. Red Bull 0, Capivariano mais líder do que nunca 2. E o Mirassol bateu o Guaratinguetá por 3-1. Na liderança da competição aparece o Capivariano com 26 pontos. Depois Marília 24, São Bento também 24. Fecha o G4, Red Bull com 23 pontos. O Velo Clube já é o 11º com 15 pontos ganhos. Os 4 últimos, Guaratinguetá com 11, Grêmio Barueri com 7, Grêmio Osasco 7 e o São José Lanterna também 7 pontos. Muito bem, Rafael, antes de a gente comentar os resultados, então vamos mostrar os lances desse jogo do Velo Clube? Vamos sim, Poliana. Jogando em casa, o time do Velo acabou ganhando por 2-0 do Grêmio Barueri. Então não vamos perder tempo, vamos dar uma olhada como é que foi esse jogo no Benitão. Ela estava entalada. Quanto tempo você não aparecia, dona Vitória? Quase que o Velo abriu o placar já nos primeiros minutos, na falta bem batida por Anderson Safira. Mas não demorou muito não para o gol sair. Logo aos 6 minutos o Velo balançou as redes. Jogada de Paulinho, cabeceio de Valdo Gigante. Mas não valeu. Bandeira marcou impedimento. O Barueri ameaçou, mas Carlão fechou o ângulo de Iago. Leleco caprichou, sempre pela direita, mas Safira bateu mal, espirrou o taco. Marquinhos conseguiu bom passe no meio de 2, mas a bola passou por Safira e Valdo Gigante, sem ser chutada, hein? O Velo ainda acertou a trave, escanteio na cabeça de Bernardi, sobrou para Samuel, que mandou no travessão. Tava uma confusão na área do Velo. O gol velista saiu no finalzinho do primeiro tempo. Anderson Safira cobrou falta, a bola passou ao lado da barreira, desviou em alguém e enganou o goleiro. 1-0 Velo Clube. O Barueri assustou no começo do segundo tempo e foram 2 lances seguidos. Inversão de Safira para Valdo Gigante e ele manda de longe, mas foi fora. Aos 34, Valdo Gigante é derrubado na área, pênalti. Geralmente pênalti a galera comemora, né? Mas atualmente pênalti pro Velo é bom ou mau sinal? Bom, dessa vez foi bom mesmo. Valdo bateu e aumentou 2-0 Velão. O Velo poderia ter feito aí no terceiro. Olha o gol perdido no finalzinho da partida. Mas ficou nisso mesmo. Velo 2, Barueri 0. Muito bem, Rafael. Então, um bom resultado para o Velo. A rodada também ajudou o Velo Clube. A rodada ajudou, você vê, o Itapirense perdeu em casa, o União Barbarense perdeu em casa, teve empates aí que foram importantes para a equipe do Velo, o São Caetano, né? Enfim, o Rio Branco também empatando. Então, foram resultados que favoreceram bastante o Velo Clube e fizeram com que o Velo chegasse aí na posição máxima que ele poderia atingir nesta rodada, que é a 11ª posição. 15 pontos. O Velo subiu, portanto, 5 posições. Já dá um alívio, né? Dá um alívio muito grande. Pelo menos você sai daquela zona incômoda, liberando a zona de rebaixamento. Então, foi um resultado bem interessante para o Velo. Lógico, o Grêmio Barueri estava lá na zona do rebaixamento, então a vitória era uma obrigação mesmo para o Velo. Quebrou esse jejum de 5 jogos sem ganhar.
para um público pequeno, é verdade. Nós tivemos aí 357 pagantes apenas, um público total de 500 e poucos torcedores do Benitão no sábado. Mas se a gente considerar que choveu, o jogo atrasou quase meia hora por falta de ambulância no estádio, aí parece que a ambulância estava pensando que o jogo seria às 8h30, então teve tudo isso, teve muita coisa que envolveu a partida, mas o que importa é que o Velo conseguiu esse resultado, bom resultado, 2-0. Quem marcou? Os dois que estão aí fazendo apenas a sua segunda partida pelo clube. Os reforços. Os reforços que vieram lá do Campinense da Paraíba. Quando que o Velo joga de novo? O Velo agora volta a jogar essa semana. Não tem aqui a partida certinho, mas no meio de semana certamente tem rodada. Bom, depois a gente anuncia. Então, A eu peguei gente o Rafael confia. de surpresa Exatamente. aqui, né, Rafael? Pegou de surpresa. Bom, vamos falar então agora do jogo do Rio Claro. Vamos falar do Paulistão? Vamos falar de Paulistão. A rodada começou no sábado, vai terminar só na terça-feira, mas vamos dar uma olhada então como é que foram os resultados. Paulistão 2014, 13ª rodada. Resultados no sábado no clássico Come Fogo deu Botafogo 1-0 para cima do Comercial. O Ituano ficou no empate com o Atlético Sorocaba em 1-1. A Ponte Preta bateu o Rio Claro por 2-1. Ontem no Pacaembu teve o Majestoso e deu São Paulo, enfim, hein? Corinthians 2, São Paulo 3. O Santos bateu o Oeste por 4-1. O Palmeiras, misto, bateu o Paulista por 3-1 em Jundiaí. E o São Bernardo ficou no empate com o Mojimirim em 1-1. Na classificação do Grupo D, aparece o Palmeiras com 32 pontos na liderança, seguido pelo Bragantino com 19, que não jogou ainda. O Rio Claro, que já jogou, permaneceu com 19 pontos, já que perdeu para a Ponte Preta. Mojimirim tem 13 pontos, o lanterna do grupo é o Oeste com 8 pontos. Na classificação geral, os 4 últimos, Linense com 10 pontos, Atlético Sorocaba também com 10, Oeste com 8 e o Paulista de Jundiaí já rebaixado com apenas 2 pontos. Muito bem, Rafael. Essa zona de rebaixamento do Paulistão, aí você vê, né? Duas equipes praticamente já morreram aí, né? O Paulista, que perdeu ontem para o Palmeiras, e também a equipe do Oeste de Itápolis, que perdeu para o Santos. Então essas duas equipes já praticamente foram. O Atlético Sorocaba também não está numa vida fácil, não. Bom, antes da gente comentar mais os resultados, então, nós temos as imagens dessa partida do Rio Claro? A gente tem as imagens dessa partida do Rio Claro. Temos os 3 gols aí. Infelizmente o Rio Claro saiu na frente, mas perdeu para a Ponte Preta. De novo perdendo pontos que estavam bem próximos, hein, Azulão? Contra a Ponte Preta, o Rio Claro abriu o placar aos 25 do primeiro tempo. E foi bonito, triangulação de André Luiz, Robson e Thiago Christian. Robson deixa de calcanhar para o lateral esquerdo que domina e bate rasteiro. 1-0 Galo Azul. A Ponte chegou a empate ainda no primeiro tempo. Cobrança de falta, foi mesmo uma ponte aérea lá para César marcar de cabeça aos 39. 1-1. E teve até comemoração com dancinha na Ponte Preta. E a virada da Macaca veio com um passe errado na defesa do Rio Claro. Dá uma olhada na bola perdida. Aí o cruzamento sobrou para Alemão, que encheu o pé e fez o segundo. Placar final no Moisés Lucarelli, Ponte 2, Rio Claro 1. Tá aí, né? Os gols, o gol do Rio Claro foi um gol bem bonito, né? Essa triangulação que começou com o André Luiz, o Robson deu aquele toque de calcanhar para o Thiago Christian fazer o gol. Thiago Christian, autor do único gol do Rio Claro contra a Ponte, que vai estar de fora do próximo jogo. O Rio Claro volta a jogar no domingo, às 6h30 contra o Santos no Chimitão. O Thiago Christian tomou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo. Ele e também o Rodrigo Celeste, que tomou o 3º cartão. Jogo contra a Ponte Preta, olha, quem viu o jogo disse que foi uma partida bem equilibrada. O Rio Claro começou pressionando, mas depois a Ponte equilibrou as coisas, principalmente depois que o Azulão marcou o primeiro gol. Então foi um jogo lá e cá, e talvez o resultado de empate teria sido o mais justo aí nessa partida, viu, Poliana? Bom, no próximo jogo, o técnico do Rio Claro tem reforços? Pessoal que volta? Tem 3 jogadores importantes que voltam para essa partida contra o Santos. O Carlinhos, lateral direito, o Patrick e também o Léo Costa, o artilheiro do time e artilheiro do campeonato. Aliás, agora o Luiz Fabiano também está aí na artilharia, porque marcou ontem contra o Corinthians, né? Mas o Léo Costa está aí na briga pela artilharia do campeonato, um jogador importantíssimo
volta e o Patrick, que é experiente, também volta para a partida contra o Peixe. Reforçando só então o jogo do Rio Claro contra o Santos? Domingo, 6h30 da tarde, no Chimitão. Os ingressos devem começar a ser vendidos amanhã, eles ainda não chegaram, deve chegar agora à tarde. Aí a diretoria tem que contar, aquela coisa toda, deve estar nas bilheterias a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. Então, esse meio de semana nós não teremos futebol aqui na cidade, viu, Poliana? O Velo só volta a jogar, você tinha me pego aí de calça curta. A gente já foi conferir. A gente já foi confirmar, o Velo joga no sábado às 5 da tarde em Catanduva contra o time do Catanduvense e depois joga no meio de semana contra o Itapirense, também fora de casa. Então o Velo tem 2 jogos fora e o Rio Claro joga também só no final de semana aqui contra o Santos. Bom, falando de Paulistão ainda, Rafael, o que é que acontece? Você pode me explicar o que acontece com o Corinthians? Com 2 gols de lambuja, não conseguiu empatar um jogo? Olha, o Corinthians vinha bem. O Corinthians, tudo bem que tinha pego adversários aí mais fracos, mas o Corinthians tinha marcado aí 12 gols, se não me engano, em 3 jogos. O time ganhou de 3. Gastou tudo no começo do campeonato? No meio, né? No começo o time estava mal também, perdeu 4 jogos seguidos, depois se recuperou, ganhou do Comercial, ganhou do Rio Claro, ganhou do Oeste de Itápolis. Mas é lógico, o São Paulo foi para o jogo contra o Corinthians com sangue nos olhos. O time do São Paulo fazia quase 2 anos que não ganhava um clássico. Então foi pro tudo ou nada contra o Corinthians, né? Fez até 2 gols pra gente, né? Foi deu ótimo. 2 gols ainda pro Corinthians, né? 2 gols do Antônio Carlos contra, mas o Ganso fez um golaço, o Luiz Fabiano também deixou o dele. Ou seja, o São Paulo tava, né, com essa ânsia de ganhar um clássico. E é lógico, o tabu uma hora é quebrado, Poliana, não tem jeito. Pois é. Bom, então a gente fala mais de futebol amanhã. Muito obrigada pela participação. Valeu, Poliana. Amanhã a gente fala também do basquete. Esse meio de semana a gente não tem futebol na cidade, mas a gente tem 2 jogos de basquete. Rio Claro estreia na Liga Nacional Masculina, mas a gente fala mais amanhã. Boa tarde a todos, amanhã a gente volta. Bom, direto da redação, volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.